Atitude e morte. Qual tem sido a nossa atitude perante a morte? Esse é o nosso pensamento de hoje, nosso tema de estudo. Extremamente importante porque as correntes filosóficas, psicológicas, antropológicas constatam que a morte é a grande fronteira para o ser humano, é o grande desafio para a nossa existência. Vamos enfrentar, vamos aprender, vamos nos desafiar. Ok, é isso que Jesus nos chama hoje ao nos dizer assim. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo de João Batista e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, a multidão, curou os seus enfermos. Mateus 14, versículos de 12 a 14. Precioso, saboroso o ensinamento, linda essa passagem, em que Jesus é comunicado da morte do Batista. Seu primo, irmão de espírito, um espírito muito próximo do Messias, a respeito do qual Jesus disse que entre os nascidos de mulher era o maior, não é pouco. Saber da sua morte tinha várias faces, vários aspectos para Jesus. Por exemplo, podemos imaginar que tinha um aspecto pessoal de saber a incompreensão, a amargura, a ingratidão do mundo para com seus luminares. Aspecto em que a nossa humanidade sempre nos surpreende e sempre entristece a qualquer alma minimamente consciente, quanto mais a grande alma compassiva do Mestre. Outro sentimento, outra força que atuou sobre Jesus nesse momento seria a do futuro, de saber que a passagem daquele que lhe veio abrir os caminhos, a saída de cena de João Batista, o Elias reencarnado, representava a passagem de bastão, a mudança, a transformação, o início do seu trabalho de uma forma muito clara, marcante e com essa ruptura representada pela injustiça, pelo absurdo da morte de João Batista. Para nós, se isso tudo podia representar para Jesus, a ponto dele buscar retirar-se da sociedade, para nós a morte significa muitas outras coisas, entre as quais inúmeros equívocos e inúmeras patologias, doenças da alma. A morte hoje, a atitude com a qual nós lidamos com a morte é uma doença muito grave que acomete todos os povos e de alguma forma todas as pessoas, já que nós estamos submersos nessa cultura tão complicada que nós cultivamos a respeito da única certeza, da naturalidade com a qual deveríamos enxergar a morte. Nós, nessa passagem, somos chamados a lembrar dessa naturalidade,
dessa inevitabilidade da morte. Na natureza, diz a ciência, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que existe se destina à desagregação em um certo momento. O universo todo pulsa em agregação e desagregação, como mostra desde o Big Bang até os buracos negros. Tudo caminha nesse mesmo sentido e a vida humana não seria diferente. Nós vivemos ciclos também de encarnação e de desencarnação, e isso não precisa ser dramatizado, não precisa ser objeto do terror humano. Ao contrário, nós deveríamos buscar o simbolismo, o que a morte nos traz. Porque a vida é transformação, a vida é movimento. A morte, na verdade, não existe. A morte é uma criação cultural do homem. É uma questão de foco, uma questão de ponto de vista que apequena a vida a derrotas. O médico que não aceita a morte vai sempre perder pacientes, como eles dizem. Nós vamos perder pais, mães, tios, avós. Por que nos destinarmos à derrota se a vida é apenas vitória e movimento? A vitória que a vida nos propõe, o movimento constante que a vida nos propõe, na verdade, precisa ser enxergado por nós para nós não ficarmos resistindo à vida e com isso resistindo ao falecimento do corpo, que é inevitável. Vivamos, conservemos, cuidemos e tratemos do nosso corpo, é claro, sempre. Mas sem esse terror da morte, porque o terror da morte como transformação é o terror dos acomodados. E resistir ao rio, resistir à vida, resistir ao movimento é uma posição destinada, essa sim, à derrota, porque o rio da vida não para nunca. Ele é muito forte, muito caudaloso, e nos opormos a ele é a pior das posturas que a gente pode ter. Muito pelo contrário, a morte do corpo precisa ser aceita como um distanciamento natural e necessário para as nossas vidas, sabendo que a vida em si não acaba, que a vida continua. Admitir a morte física do corpo, saber que a vida continua, entender que a vida é um convite à transformação e aproveitar a ocasião da morte para analisar as nossas relações com a pessoa que faleceu e com as pessoas em geral. São várias as oportunidades, pelo menos essas 4 oportunidades que nós vislumbramos como grandes lições da morte. Não podemos continuar vivendo como se os nossos entes não tivessem falecido. Negar a morte do corpo físico é uma ignorância. Aceitar que a vida continua é outra tarefa fundamental. Entender o convite que a morte do corpo físico nos propõe, que é a transformação de tanto de quem foi quanto de quem fica, é outra lição fundamental. E, por fim, analisar essa e todas as nossas relações à luz de uma pergunta visceral. Temos-nos regido pelo amor ou pelo apego? Quanto de amor e quanto de apego existe nas nossas relações? Porque não há, a partir da certeza de que a continuidade existe e que onde quer que os nossos queridos forem, estão trabalhando, estudando, se emancipando e crescendo, não há por que o amor se apequenar, se entristecer. A
saudade, ela vai existir. Mas a saudade, quando ela é embebida completamente com a certeza de que eles estão no melhor lugar da vida deles, se ela não estiver contaminada pelo apego, ela liberta. O amor vai ser mais forte, o amor vai libertar. Na Terra nós costumamos identificar uma coisa com outra e falar: meu marido não gosta de mim porque não tem ciúme, a gente quer ter essas pessoas perto, a gente quer tudo nosso perto, confundindo amor com apego. Mas a verdade é que para o amor ser mais amor, para o amor ser verdadeiro, ele precisa sublimar o apego. Quanto menos apego tivermos nas nossas relações, mais espaço vai ser dado para o amor. E a morte é apenas um espaço, um desfocar que a vida nos convida. Nós somos como uma célula que, quando a nossa célula vizinha, que era objeto exclusivo do nosso foco, sai de cena, de repente nós podemos ver várias outras células. Isso porque na certeza de que só quando nós enxergarmos-nos no corpo todo, com o corpo todo, amando o corpo todo, é que poderemos amar todas as células. E especialmente é então que amaremos de verdade, sem fronteiras, sem apego, linda e limpamente, inclusive aquela célula, aquela figura, aquela pessoa que era objeto do nosso amor. E assim, na evolução pelo amor, que a vida continua, que a gente continua a nossa caminhada, permitindo e estimulando a caminhada dos nossos amores que se foram, numa rede que mantém cada vez maior, em apoio mútuo, os amores e o amor. Assim seja, um grande abraço e até a próxima. Para vocês que estão aí e para os nossos queridos que já se foram, mas que voltarão, porque nós aqui estamos, mas para lá iremos, pulsando, vibrando como um coração que vai levar sangue e vida para todas as células, porque é o amor que leva a vida para onde quer que a gente queira, para onde quer que a gente esteja. Células do cérebro, do coração, do pulmão, dos pés. O amor é o que nos vai revigorar e unificar. Um grande abraço e até a próxima.